esse combo de sentimentos negativos, né, que eu falei, ressentimento, raiva, tristeza, autoflagelação, etc., leva a uma crise de sentido, que leva a um niilismo, e aí, na realidade, você aderir, adentrar, integrar um movimento incel se torna até uma espécie de modo de se regular emocionalmente, de buscar algum tipo de valorização da própria vida, até que seja, mesmo que seja dessa maneira, né, se reunindo com pessoas que estão na mesma situação que você, para falar mal de mulher. Por quê? Porque o grupo, além, é o típico fenômeno da psicologia social, né, muito interessante. Também é um fenômeno clínico, né, e também é um fenômeno sociológico, tem várias camadas, como eu falei no começo. Mas ao adentrar o grupo, ele vai se sentindo mais valorizado pelo simples fato de que a necessidade de pertencimento é uma necessidade psicológica básica. Incels também tem um ponto interessante, eles tendem a ter um déficit relacional não só com mulheres, né? A ênfase é nisso, mas são pessoas com poucos amigos, são pessoas muito solitárias. Então tem esse elemento da solidão muito forte. Sim. O isolamento social é um fato marcante da vida do incel também. Exatamente, sim. Exatamente. Que explica, né, a depressão e todo o resto. Então, adentrar um grupo com uma ideologia traz uma espécie de explicação. Eu falei necessidade de pertencimento, tem uma outra necessidade humana, psicológica básica, que é a necessidade epistêmica. O que é a necessidade epistêmica? É a necessidade de você dar nome aos bois, entender o que está acontecendo. A gente precisa atribuir causalidade às coisas. Pô, por que essa pessoa não falou comigo? Quando a gente não sabe nada sobre algo, a gente experimenta uma angústia existencial muito maior. A partir do momento que a gente nomeia um culpado, dá um enquadramento para uma situação social, seja ela qual for, isso nos ajuda a, pelo menos, ter uma sensação de entendimento que atenua os afetos negativos. Então, pertencimento ao grupo traz uma espécie de conforto, né, existencial para um cara que é totalmente solitário e marginalizado na sociedade, né? Não, e a isso você soma um outro elemento que faz parte da caracterização desse grupo, que é o niilismo. Então, você pensa só como um incel. O incel, ele tipicamente é aquele cara niilista, fatalista, em que ele acha que ele não faz sucesso com as mulheres, ele é isoladão social, porque ele é renegado. E assim, o curioso é que ao mesmo tempo em que ele acha que ao mesmo tempo em que o locus de controle dele é externo e ele associa isso a uma espécie, como eu falei, né, uma espécie de quase teoria da conspiração feminina, em que ele vai ser rejeitado mesmo porque as mulheres, enfim, tem algum motivo, alguma coisa contra ele. Ao mesmo tempo, ele acha que ele não faz sucesso com as mulheres por causa de uma série de aspectos que são incontornáveis da existência dele. Então, por exemplo, ele é feio e nada que ele possa fazer vai mudar esse fato. Ele é pouco dotado geneticamente, então nada que ele... Bom, afinal de contas é genética, nada que você fizer vai mudar isso. Então o incel, ele se cerca de uma série de visões de realidade extremamente nihilistas e fatalistas, que são incontornáveis. Se você tem esse tipo de filosofia de vida, você não tem outra saída a não ser buscar algum tipo de sentido junto com outros grupos que também acham... Com outros grupos não, junto com outros caras que têm problemas que também são considerados incontornáveis. E como que isso aparece? É o incel dizendo que... É isso tudo que você acabou de falar, né? O incel... Ele achando que não tem outra saída. Ele não vai fazer sucesso nunca com as mulheres. Então, qual é a saída que ele encontra? Cara, odiar as mulheres. É mais ou menos como a fábula... Sabe a fábula do Esopo? A Raposa e as Uvas? Lembra dessa? Não lembro. Como é que é? Eu cresci com meus pais dando fábulas pra mim, eu lembrei dessa agora. A raposa queria pegar o cacho de uvas que estava no topo da árvore, e aí pulou, mas não conseguia alcançar, porque era muito alto. E aí ela tentou, não conseguiu. Aí saiu e falou: mas eu nem gosto dessas uvas mesmo. Exato. Exatamente isso. Então a moral da história porque no final do livrinho, né, vinha várias... Eu adoro fábulas, que é muito filosófico, né? Eu era uma protopsicóloga. A moral da história que aparece no final é: quem desdenha quer comprar.
É um bom ditado, faz sentido nesse contexto. É. Sim. Então é mais ou menos isso, a ideia é essa, né? Porque os incels são heterossexuais, é um movimento heterossexual, São heterossexuais. tem esse ponto também. E apesar da misoginia, do ódio pregado, disseminado, que é uma coisa horrível, né? Eu sou mulher enfim. Mas tem a ver com um desejo frustrado, não realizado. Então, eles queriam pegar mulheres. Sim. Então. Essa fábula representa exatamente a psicologia do incel, exatamente isso. Eles queriam uma coisa, não tem como ter, e aí eles desenvolvem uma atitude negativa em reação a isso, né? Tipo, eu nem queria mesmo. Exatamente. Exato, é exatamente isso. Que na realidade é um comportamento humano. O Esopo não escreveu isso pensando nos incels. Sim, sim. É uma coisa que acontece o tempo inteiro, né? Eu Acontece. postulei para um doutorado em tal universidade, não fui aceita, sei lá. Mas era melhor ficar no Rio mesmo, sei lá, né? Ou então a pessoa não. Ó, eu tenho um amigo, e eu vou falar assim: eu tenho um amigo que aí, se algum amigo meu ouvir, não vai saber que é ele. Mas eu conheço um cara que ele tentou mestrado ou doutorado e ele abandonou no meio. E ele queria ser acadêmico, esse cara. E aí é engraçado que toda vez que ele ouve eu falar sobre vida acadêmica, o fato de eu ser professor, blá blá blá, ele vem com um papo assim de que ele fala algumas coisas, né? Dentre essas coisas que ele fala que universidade é balbúrdia, que nenhum acadêmico estuda nada que como é que se fala? Que vale o recurso público empregado ali. Então ele acha que nenhuma pesquisa acadêmica serve para coisa nenhuma. Ele algumas vezes que me viu, ele falou assim: "E aí, cara, ainda tá roubando dinheiro do Estado?" Cara, Uma parada meio assim. Então, assim, esse cara, não é que verdadeiramente ele desvalorize a universidade, mas eu acho que é a maneira que essa pessoa, né, e ele é um representante de um grupo de pessoas, provavelmente, que desenvolve atitude negativa frente ao ensino superior, porque não conseguiu se dar bem lá dentro. Então, é a mesma coisa que o incel. Ele queria muito aquilo, não teve, e aí ele desenvolve essa postura de, eu nem queria mesmo, é uma bagunça lá dentro, não serve para nada, é desperdício de recurso, só tem vagabundo. Então é a mesma coisa, entendeu? É a mesma mentalidade. Exatamente, exatamente. E que vai se manifestar em qualquer esfera. Na verdade, a inveja é um sentimento humano, né? E como eu falei anteriormente, tem gradações. Todos nós podemos, em algum momento, experimentar inveja. A gente não está falando aqui, a inveja são só eles que têm. Eu nunca senti inveja. Sim, Não é isso. Há situações em que qualquer um de nós pode sentir. Quem nunca ficou afim de uma pessoa e viu essa pessoa pegando outra? E aí sentiu inveja ou sentiu Aí tu pensa, pô, não era nem tão bonita, né? Assim, assim, acontece. A questão é isso acontecer de maneira crônica, né? Todos nós temos frustrações amorosas, todos nós temos amores não correspondidos, todos nós temos períodos de ficar encalhado, períodos que faz mais sucesso. São experiências humanas. Ou inveja, sei lá, fulano, uma inveja positiva, não necessariamente no sentido de, eu quero tomar da pessoa coisa, mas você querer que o seu projeto, que alguma situação sua seja como a do outro, enfim, é humano. Agora, é diferente de você falar de uma frustração sistemática, crônica, numa esfera na qual você obtém fracassos continuamente ao longo de toda uma vida, né? Ao longo de muitos anos, e aí desenvolve uma ideologia para explicar o porquê daquilo, e aí atribuir a culpa às mulheres, e aí pertencer a grupos ideológicos na machosfera, que é o conjunto de grupos misóginos, dentre os quais um deles é um incel. Então a gente está falando hoje dos incels. Tudo isso para explicar o quão complexo é, né? Tem muitas particularidades. sim. E ao entrar nesse grupo, você primeiramente se sente acolhido, percebe que outras pessoas têm a mesma frustração e o mesmo ódio e o mesmo rancor, o mesmo ressentimento que você. Então você é acolhido por um grupo, primeiro ponto. E segundo ponto, você encontra uma narrativa, você encontra um conjunto de argumentos, de discursos e práticas que vão legitimar aqueles teus sentimentos e dar sentido ao caos que era a tua vida amorosa. Sim. Então
É um típico fenômeno da psicologia social, né? Olhando por Sim. esse ângulo. E aí, só para complementar, a partir disso, claro, aí pode surgir um desejo de vingança, um desejo, né, de retaliação, que pode culminar num crime que é uma coisa gravíssima. Repetindo, né? É uma coisa gravíssima. Só que o que a gente está querendo mostrar aqui é que o fenômeno, na sua maior parte, são pessoas ressentidas falando mal de mulher online, entre si. É muito mais isso. E chega uma mulher bonita e a pessoa fica até trava, intimidado. Ou uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher inteligente, uma mulher... são pessoas que tendem a ver a mulher como uma ameaça, inclusive. Então, até voltando à cena das interações dele com a psicóloga, ele não estava vendo ela como uma ameaça ali. Embora ele até questione, né? Pra que você tá querendo colher de mim e tal. Mas aí, porque ele tá sabendo que o depoimento dela, qual é o nome do termo? O parecer técnico dela vai influenciar o destino dele. Então é natural que ele se preocupe com aquilo. Mas não era num sentido de vê-la como uma ameaça, de estar completamente intimidado, né? Muito pelo contrário.